A oração, ela é a respiração da alma. Orar é algo muito importante. Só que hoje nós estamos vivendo um grande problema, é que os crentes não oram, né? Hoje você vê o povo muito bom para pular, muito bom para rodar, mas péssimo para dobrar o joelho e orar. E eu não entendo que... Eu sou pentecostal, eu rodo, eu pulo, eu marcho, falo em mistério, profetizo, só que eu não acredito num poder que é gerado simplesmente pela emoção. Eu acredito num poder que é gerado pelo poder da palavra e pelo poder da oração. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as pessoas, elas não oram porque a oração se tornou uma obrigação. Uau! Por exemplo, tem uma frase que as pessoas falam: a gente precisa pagar o preço. Desde quando a oração é pagar preço? Não! A gente precisa aprender que orar não é uma obrigação. A oração é um privilégio. Yang, pensa comigo. Nós estamos falando de um Deus santo, grande e poderoso, que está disposto a se relacionar com seres humanos falhos, errados, pequenos e pecadores. Então, não é uma obrigação, é um privilégio. Deus abriu os céus, rasgou o véu e disse: meu filho, eu quero falar com você. Então a gente precisa parar de fazer corpo mole e aproveitar o privilégio que o Pai nos dá. Um filho rebelde poder se relacionar com um Pai santo e perfeito, que é o nosso Deus. Yang, a oração é poderosa. E eu aprendi uma chave na oração. Isso aqui é muito forte, Yang. Porque a oração, tem muita gente que pensa que orar é pregar pra Deus, né? Sim. Não, você vê? Pai. Até falar desse jeito vai. Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando. Como assim Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando? Como se a gente tivesse poder de... de dar ordens a Deus. Porém, eu aprendi que a oração é um diálogo. É um filho conversando com o pai, é um servo falando com o seu senhor, ok? E nesse diálogo, a oração é dividida em duas partes. Eu falo e Deus responde. Só que aí tem uma chave, Yang. Quando se trata de oração, eu aprendi que Deus ouve a todos. Porém, Deus não fala com qualquer um. Uou! Pega um exemplo. Um dia, Agar estava no deserto, acabou a água, acabou o pão, e ela pensou que iria morrer. Sim. Ela estava com seu filho Ismael no colo. Ela pegou o menino e colocou debaixo de uma árvore, virou as costas porque ela dizia: eu não quero ver o meu filho morrer. Yang, a Bíblia diz que quando ela se distanciou, o menino começou a chorar. E Deus ouviu o choro do menino. Yes. Só que sabe o que é poderoso? Deus ouve o choro do menino, mas não fala com o menino. A Bíblia diz que um anjo desceu e falou com Agar. Sabe o que eu aprendi? Deus não falou com o menino porque ele era imaturo demais. E mesmo que Deus tentasse falar com ele, ele não conseguiria entender a voz de Deus. Sabe por quê? Deus ouve a todos, mas Deus não fala com gente imatura. Porque tem pessoas que ainda que Deus fale, eles não terão maturidade para compreender e muito menos para obedecer à voz de Deus. Yes. Eu aprendi uma coisa: a salvação é para todos, mas relacionamento com Deus não é para qualquer um. Pegaram aí. Salvação é para todos, mas relacionamento com Deus não é só para os íntimos. Deus disse com Moisés é diferente. Algumas pessoas, Deus tem um relacionamento diferenciado. Agora, milagre, né? A gente sabe que a Bíblia, principalmente ali no Novo Testamento, está, né, a partir de Cristo, a gente vê que a Bíblia está repleta de milagres. Por que nós não vemos hoje, tanta frequência de milagres na sua visão? Yang, vamos lá. Primeiro, os milagres acontecem todos os dias, né? Sim. Existem os pequenos milagres e às vezes a gente é ingrato. Às vezes a gente esquece de agradecer pelos pequenos milagres. Às vezes a gente esquece de agradecer pelo acordar, pelo levantar, pelo pão de cada dia. É que às vezes a gente está tão preocupado com os grandes milagres que a gente se esquece que o nosso Deus também é o Deus dos pequenos detalhes. Pensa, nós estamos encerrando agora o ano de 2024. Quantos pequenos milagres nós vivemos todos os dias? Muitos. Quantos livramentos? Muitos. Quantas portas abertas? Muitos. Então, eu acredito que primeiro nós temos que agradecer pelo que Deus já fez
E nós estamos vivendo esse problema. Nós estamos vendo muitas pessoas que têm dificuldade de agradecer pelos pequenos milagres. Ok. Só que agora vamos falar dos grandes milagres. Cura, paralítico andando. Esses grandes milagres que a gente anseia em ver. E, Yang, eu posso te contar um negócio aqui? Eu sou um milagre. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu morri. Não, quando você morreu, 1 ano de idade, você morreu. Isso. Yang, eu morri. Óbito, certidão de óbito e tudo? Eu fiquei 1h30 como morto. Nossa. Quando eu tinha 1 ano e meio de idade, eu caí dentro da piscina e minha mãe foi perceber muito tarde. Quando ela olhou pra mim dentro da piscina, eu já tava inchado, roxo, parecendo um balãozinho cheio, e minha mãe teve um ataque de pânico e não conseguiu me tirar da piscina. E começou a gritar: socorro, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda. E um homem que estava trabalhando no condomínio, ao lado da casa onde minha mãe morava, ele veio, colocou minha mãe dentro do carro, junto comigo no colo, e disse: olha, vamos rápido pro hospital porque o seu filho já tá morto. A gente tem que tentar reanimar ele de alguma maneira. Quando a gente chegou no hospital, 20 minutos da onde nós estávamos, um médico olhou pra minha mãe e disse: mãe, nós vamos tentar fazer o possível para reanimar o seu filho, porque o seu filho já tá morto. E os médicos entraram lá pra dentro, minha mãe ficou em estado de choque do lado de fora. E quando os médicos saíram da sala com aquela cara de gol contra, minha mãe já tinha entendido o recado. Meu filho morreu. Minha mãe saiu correndo pra fora do hospital, dobrou o joelho e começou a gritar: Deus, eu tentei abortar. Eu não queria esse filho. Então esse filho não é meu. Esse filho é seu. Por favor, deixa ele ficar vivo. Não leva o meu filho. Quando a minha mãe estava terminando de fazer essa oração, ela ouviu o choro de uma criança dentro do hospital. Coração de mãe, ela disse: é meu filho, é meu filho, é meu filho. Ela saiu correndo para dentro do hospital. E quando ela entrou dentro do hospital, invadindo a sala da onde que eu estava, ela viu que eu estava vomitando a água, estava começando a desinchar, e minha cor começou a voltar. E minha mãe deu glórias a Deus, mesmo desviada, deu glórias a Deus. Meu filho está de volta. Aí o médico disse: mãe, eu não sei explicar como que aconteceu, mas eu sei, Yang. É porque quando Deus tem um projeto na sua vida, o diabo pode até tentar te matar, mas ele não vai conseguir. Uau! Eu acredito nos milagres de Deus. Só que é forte, né? Porque a gente busca muito por esses milagres, a gente anseia por esses milagres. Só que, Yang, mesmo eu sendo o milagre de Deus, eu aprendi que o milagre não é o mais importante, ok? Até porque milagre muda momento, mas não muda história. Quer ver um exemplo? Lembra do povo de Israel? O povo de Israel foi o povo que mais viu milagre na história. Um dia eles viram pão caindo do céu. Outro dia eles viram água brotando da rocha. Yang, teve dia que Deus mandou churrasco fresquinho do céu. E mesmo vendo milagres todos os dias, aquele povo morreu no deserto. Porque o milagre mudou o momento, mas não foi capaz de mudar a história. Sabe por que o povo via milagre, mas morreu no deserto? Deus disse para Moisés: esse povo vai morrer no deserto, porque é um povo de dura cerviz. É um povo difícil de se dobrar. Sabe o que é isso? O milagre mudou o momento, mas não mudou o caráter do povo. E tem muita gente que a gente vê por aí que hoje recebe milagre, mas amanhã está desviado. Hoje recebe milagre, mas amanhã já está no pecado de novo. Porque o milagre muda apenas o momento, mas não tem capacidade de mudar o caráter de ninguém. Agora, poder de Deus é diferente, Yang. Poder de Deus pode demorar para mudar o seu momento, mas uma coisa é certa: o poder de Deus é poderoso para mudar o caráter e a história de uma pessoa. Uau, milagre de fato é aquilo, milagre se vive, né, Cauê? Yang, isso aí é outra chave, isso aí é uma chave poderosa, porque assim, eu aprendi que milagre não se posta, milagre se vive. Oh. Yang, eu vou repetir isso aqui. Já peguei. Vamos lá, ó. Milagre não se posta. Milagre se vive. Uau. Pare de querer ficar exibindo os milagres que Deus está realizando na tua vida. 2 Reis, capítulo de número 4, Deus falou com o profeta
Aliás, em 2 Reis, capítulo de número 4, o profeta falou com a viúva e disse, olha, entra na sua casa, fecha a porta, porque o milagre vai acontecer lá dentro. Yang, quando as pessoas olhavam para a casa da viúva, a porta estava fechada. Só que tem um detalhe, enquanto tinha a porta fechada do lado de fora, tinha milagre do lado de dentro. Até porque milagre não é para quem tá do lado de fora. Milagre é para quem tá do lado de dentro. O nosso problema é que a gente quer ficar exibindo, a gente quer ficar postando, a gente quer ficar fazendo storyzinho, para mostrar para as pessoas que a gente tá bem. Só que eu aprendi uma coisa, o milagre só deve ser exibido quando ele já for concluído. O milagre só deve ser postado quando ele for concretizado. Então pare de querer ficar exibindo milagres que ainda não aconteceram. Viva o milagre, curta a vida, porque é dessa maneira que a vida foi feita para viver. Não é para ficar exibindo, Yang. Eu aprendi que quem mostra demais vive de menos. E quem vive muito não tem tempo para postar. Quem posta demais é vive o que de tem gente que vive de aparência. Você entra na internet aí, todo mundo é rico, pô. Todo mundo comeu picanha hoje. Todo mundo tava na melhor festa do mundo. Você entendeu? E quem exibe demais vive pouco, mas quem vive muito não tem tempo pra ficar se exibindo. Quem realmente tem... Pode ver, você conversa aí, às vezes, com as pessoas que não tem nada e quer ficar exibindo que tem muito. Aí você conversa com um camarada que realmente tem alguma coisa, ele é simples, não precisa ficar mostrando que tem. Sim, isso que você falou eu achei assim, cara, eu achei um nível de preciosidade, cara, sobre o milagre. É muito importante ter esse entendimento de que o milagre você deve viver ele primeiramente dentro da sua casa, né? A casa fala de intimidade, a casa ela fala daquilo que está protegido, nem todo mundo sabe, etc. Até porque não é bom muitas pessoas saberem de tudo, né? Porque o diabo ele tem aquela capacidade de até usar algumas pessoas para fazer você duvidar se você de fato vive. Ô, Yang, isso aí é verdade. Porque eu aprendi uma coisa. O diabo, ele vai tentar usar as pessoas que nós amamos para tentar nos fazer duvidar das promessas e dos milagres que Deus nos prometeu. Uou, quem você ama. Isso, o diabo é especialista em usar família, amigos, para tentar nos desmotivar. Quantas vezes, Yang, você conheceu alguém que tinha um grande projeto, tinha a chance de ser um grande pregador, tinha um grande sonho, mas a própria família matou o sonho? Nossa. Porque você precisa entender, as pessoas não ouviram o que você ouviu de Deus. Uau. As pessoas não viveram o que você viveu com Deus. Yes. Então não espere que os outros acreditem num projeto que Deus entregou para você. Só que é uma chave. Yang, aí a gente entra numa linha, porque assim, eu aprendi que quando Deus entrega um projeto pra gente, ele vai afastar algumas pessoas da nossa vida. Ok? Até porque a gente precisa aprender a parar de reclamar por causa das pessoas que estão saindo da nossa vida. Sim. Só que é uma chave. Sim. Não reclame pelas pessoas que estão saindo da sua vida. Porque quando Deus te entrega um projeto, Ele seleciona quem pode participar.